Tá tudo bem? Falando de saúde com doutora Maria Ângela. Gente, o assunto de hoje é tratado pela Organização Mundial de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de morte. Mais de 17 milhões de pessoas por ano morrem por conta disso. Aí você fica dizendo, tá, ok, mas o que é que tem a ver doença cardiovascular com a apneia do sono? Sabe o que é que acontece? A apneia do sono pode causar diversas doenças do coração. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio mais uma quarta conosco, a fisioterapeuta Maria Ângela Ramalho. Oi, Maria Ângela, boa tarde. Boa tarde. A gente não faz essa associação, né? A gente não tem essa ideia de que o sono pode influenciar no nosso coração. Mas aí, em nome dela, eu quero, inclusive, parabenizar todos os fisioterapeutas, porque hoje, dia 13 de outubro, é dia do fisioterapeuta. Então, já começo me parabenizando. Parabéns. Obrigada. Parabéns para todos os profissionais da área, que eles exercem, né? Os colegas, né? Com muita eficácia, com muito compromisso. Mas, Maria Ângela, qual é a relação do sono com o coração? Então, durante o sono, ele é um processo de reparação, né? A gente fala do ciclo circadiano, a gente precisa dormir. Ninguém dorme porque, assim, quer. O organismo precisa desse momento de descanso. Então, quando a gente não tem esse momento de descanso, que durante o sono tem o ronco, tem a apneia, tem o estresse, o que é que acontece? O organismo ele passa por uma série de desordens, podendo elevar a pressão arterial, podendo causar arritmia cardíaca e uma série de outras doenças. Então, assim, não é só, mas é porque eu não durmo bem e vai levando isso por anos. Isso pode ter repercussão futura. Isso mesmo. Muitas das vezes a gente encontra aquelas pessoas que têm pressão alta, tomam o remédio normalmente e à noite ainda acorda, né? À noite não dorme bem e acorda cansado. Então, muitas das vezes, o sinal de que a pessoa tem apneia do sono é esse acordar cansado, exausto, acordar várias vezes durante a noite, tem aquele micro despertar diário que a gente fala, que acontece justamente o organismo não está recebendo a oxigenação que deveria, né, acontecer o 100%. Na hora que a via aérea se fecha ao colapso, então ele não recebe esse oxigênio por completo. Então o organismo entende que ele precisa trabalhar mais e é num momento onde não deveria ter esse trabalhar a mais, deveria ter o descanso, deveria ter, né, o relaxamento. E o que é que acontece? A pressão sobe mais, a frequência cardíaca sobe. Será que é por isso que muitas vezes a gente faz aquele exame, aquela mapa que durante o sono para ver justamente como é que está se comportando, é isso? A pressão. O mapa é para ver a pressão, né, nas 24 horas. E às vezes é sugerido que a pessoa tenha apneia do sono quando se identifica que na hora do sono ele tem essa pressão alta. Então é sugestivo de apneia do sono. Quais são as doenças cardiovasculares relacionadas à apneia do sono? A gente tá ali em tela, né, Maria Ângela? Pode falar. Isso. A gente bem fala que a pressão alta, né, a pressão arterial alta é o carro-chefe, assim, é bem comum. É uma doença subdiagnosticada, muitas pessoas têm, não sabem que tem, e daí a gente, né, levanta o alerta que o remédio da pressão arterial tem que ser tomado, certo? Para quem tem pressão alta. Mas se o cardiologista identificou que durante o sono, né, quando ele fez o exame do mapa, ainda continua tendo pressão alta durante a noite, então o ideal é procurar uma clínica que faça o exame do sono e identifique para poder fazer o tratamento. E muita gente também relaciona essa questão do sono ao ronco. Necessariamente precisa estar roncando? Não necessariamente, mas o ronco é um alerta. Entendi. E quantas pessoas a gente não conhece que se incomoda? Viaja assim, eu não vou dividir quarto com fulano ou com fulano de jeito nenhum, porque não tem quem durma. Isso. Então é sugestivo. E também quanto mais alto o ronco, provavelmente maior, mais grave é a apneia. É como se o colabamento, o fechamento da via aérea, ele é maior e não deixa esse ar passar e daí gera esse estridor. Que daí é justamente pela via aérea. A gente vai passar um vídeo. Sim, mostra aí, Wagner, por favor. Quando a via aérea, ela tá fechada, né, tem o colapso, o que é que acontece? Gera esse ruído. Pronto, aí na imagem a gente vê que aí deveria ser a passagem normal. Certo. Ali tá por trás da língua. E tem um momento em que há um relaxamento normal durante o sono. Vendo. Que deveria ter o relaxamento da língua, mas essa língua não deveria colabar, não deveria impedir o ar de passar. Entendi. E aí é o que acontece, né? E por isso que vai... E volta, né? Olha, eu tentando imitar, gente, uma pessoa aqui ronca. Tem relação com sobrepeso também, Maria Ângela? Também. Tem um biotipo que a gente, né, bem como o Donald Trump,
né? Aquela pessoa que tem um biotipo já mais cheio, gordo, mais cheinho, e também aquele pescoço, aquela papada. A gente já imagina que aquilo ali vai também favorecer a compressão dessa via aérea ao deitar. Como é feito o tratamento? A gente sempre escuta falar, tem aquele equipamento, CPAP, mas é todo mundo que pode usar CPAP? Então, tem que identificar qual é a causa da apneia. Tem a apneia que é tratada com a apneia do sono e com o CPAP. E tem alguns outros recursos, como os aparelhos intraorais e também com alguns exercícios que o pessoal da fono, da odonto também fazem. E daí a gente vê aí na telinha passando, o CPAP ele faz isso, ele faz com que esse fluxo de ar, esse aparelho gera uma pressão positiva e faz com que essa via aérea não colapse. E daí o CPAP ele é o padrão ouro para o tratamento da apneia do sono. A gente só tem que lembrar que esse tratamento é durante o sono. Entendi. Na medida que a pessoa não usa, esqueceu o aparelho durante uma viagem. Então, aquele tratamento é durante o uso do aparelho. Se ele não está usando, ele volta a ter aquelas apneias. E daí tem que identificar qual é a gravidade dessa apneia. Porque muitas das vezes é normal a gente fazer até 5 apneias durante 1 hora. Não é considerado ter apneia do sono. Certo. Qualquer pessoa normal acontece. Com baixo peso, sem nenhuma condição de hipertensão, pode fazer? Pode. Certo. Mas aí, quando essas apneias elas começam a ser mais do que 5 vezes e até 30 vezes, a partir de 30 vezes é que a gente classifica a apneia. Gente, tem gente que tem 30 vezes? Tem muito mais. Eu já recebi paciente na clínica com mais de 100 apneias, muito grave. Deus. A pressão arterial sobe demais. E daí a pessoa no outro dia está cansada, exausta. Para ela já é uma tortura dormir. Nossa! Porque já desorganiza tudo. Você está entendendo o que a doutora Mariana já está falando? Tem gente que tem mais de 100 apneias durante 1 hora. Isso. É muita coisa, gente. Então, você que está assistindo o programa hoje, que está sempre deixando para lá, meu marido ronca ou eu ronco, que besteira. Não é besteira, gente. Não é bobagem. E o melhor, tem tratamento. Além do CPAP, existem outras situações também, né, Mariângela? Isso. A gente sempre reforça que o CPAP, ele é padrão ouro, mas ele só trata durante o uso do aparelho. Certo. Então, a gente sempre recomenda fazer outros exercícios, seja atividade aeróbica para baixar esse peso corporal, baixar essa quantidade de gordura corporal, que já vai favorecer esse fechamento da via aérea, mas também exercícios específicos da musculatura respiratória desse trato superior. E também tem os aparelhos, que daí o pessoal da odontologia trabalha perfeitamente bem, que é quando eles identificam que é uma malformação, né, nesse encaixe da dentição, né, da mandíbula. Certo. Então, com aparelhos intraorais, eles conseguem também tratar essa apneia. Aí é onde está. Cada caso tem que ser avaliado, específico. Não é CPAP para todo mundo, não é aparelho intraoral para todo mundo. Tem um exame que você dorme num determinado local, em determinada clínica, né? Assim? Tem, e já tem a polissonografia. E já tem aparelhos também que a pessoa leva para casa, certo. Leva o oxímetro, leva o aparelhinho que vai ser conectado lá, dorme na sua casa, no conforto do seu lar. No outro dia, ele faz uma portabilidade. Não, ele pega as informações desse aparelho. E escaneia para algum lugar, envia para algum lugar. Joga lá para a tela do consultório do pneumologista e vai identificar. Porque às vezes a pessoa diz que não conseguia fazer a polissonografia, o exame específico. Porque não dormia direito no lugar. Porque já não estava na cama dele, num local diferente, não conseguia identificar. E daí, como tem já essa modernidade, né? Sim. Que dá para levar o aparelhinho para casa e tentar no conforto do celular, nas condições normais, né, do dia a dia. Seria realmente. Gente, eu adorei esse papo. Fica um alerta geral para todo mundo que está assistindo o nosso programa. Eu vi ali uma imagem que tem alguma coisa, um aparelho intraoral. O que é esse aparelho, Mariângela? Isso, é o que eu falei que o pessoal da odontologia, eles fazem um molde específico e daí vai identificar, porque às vezes a língua cai demais e esse aparelho, ele faz com que segure um pouco e projete a mandíbula um pouco para frente, evitando esse colapso, né, na região posterior. Gente, ou seja, tem saída, tem tratamento, não é para ficar sofrendo, nem esperando as consequências futuras, porque elas vão chegar. Né? Isso. À medida que os anos vão passando, essas consequências certamente chegarão, né, doutora Mariângela? A gente sempre fala, não é brincadeira, às vezes o pessoal leva, né, na brincadeira essa questão do ronco, mas é um alerta. E a apneia pode gerar consequências sérias. Já teve gente de
ter AVC, de ter complicações maiores, porque há uma interrupção na passagem do oxigênio para o corpo, certo? Então, é muito sério. E quanto mais grave é a apneia e quando não tratada, a repercussão ela é maior. É isso, fica de olho inclusive também nas postagens da doutora Maria Ângela, acompanha, tem muito conteúdo legal, gente, postado lá. Dá um Instagram aqui, Rafinha, para o pessoal de casa seguir, @funcionale.jp. Lá você tem um monte de informação ligada à cardiologia, ligada à fisioterapia, à recuperação, a melhoramento da qualidade de vida. Tem muita gente que diz, não tenho doença nenhuma, mas eu quero melhorar minha qualidade de vida. Lá tem muita coisa legal para você ficar por dentro, tá? Meu amor, obrigada por hoje. Até semana que vem. Até, obrigada. Adorei. Ela estava me contando antes de a gente começar aqui o programa que o rack da minha casa tá igual ao da casa dela, só tem brinquedo. A decoração é brinquedo. No meu caso, relacionado às meninas, no caso dela, relacionado aos meninos. E a gente que luta, né, doutora? Se adapta, verdade. Se adapta, são fases. Beijo, doutora Maria, até semana que vem. Até. Deixa nas redes sociais aqui, diretor. Passa aqui, por favor, as redes sociais. @TV Tambaú.